Oi, pessoal do sexto ano, tudo bem? Nós vamos continuar com nossos estudos de geografia e vamos saber um pouquinho mais sobre o espaço geográfico. O espaço geográfico é aquele que foi criado e modificado pelo homem ao longo do tempo, né? Com o passar do tempo, ele vai se modificando e vai se organizando, tá? E novos espaços vão surgindo, por exemplo, cidades, bairros, parques, entre outros, tá? O espaço geográfico ele vai surgir depois do território ser habitado, trabalhado e transformado pelo homem, ou então quando ele vai imprimir as marcas de sua atuação e organização social na paisagem, tá? A paisagem é um conceito polissêmico, ou seja, tem vários significados, tá? Mesmo os geógrafos eles não chegam ao consenso sobre o que seria exatamente a paisagem, tá? Para Vidal de la Blanche, por exemplo, a paisagem é a expressão dos gêneros da vida. Carl Sauer diz que ela representa a generalização da consciência humana derivada da observação de cenas individuais. De todo modo, o que a gente mais aceita hoje é que a paisagem é a representação de tudo que a gente pode captar com os nossos sentidos, ou seja, visão, tato, olfato, paladar e audição, tá, pessoal? Quando a gente lembra de uma paisagem, a gente pode lembrar de um lugar que marcou a nossa infância, por exemplo. Só que a gente não lembra só de como era a aparência daquela paisagem. A gente lembra do cheiro, lembra do som, se fazia frio, se fazia calor, ou os sabores que a gente sentia. Por exemplo, quando eu penso na praia, eu lembro logo, né, que faz muito calor, lembro do cheiro da água salgada, lembro do mar na minha mente e também que eu gostava muito de comer queijo, né, queijo coalho. Então a gente lembra de tudo quando pensa numa paisagem, tá? Então, o conceito de paisagem, ele, ao longo do tempo, ele foi se modificando e foi sendo utilizado pela geografia cultural, porque passou a se comportar como uma categoria diretamente vinculada à percepção e à compreensão, além de tudo, da ação do ser humano sobre o mundo, tá? Então, a paisagem, ela representa o quê? Tudo que o indivíduo vai perceber. Então, vai ser um conceito muito mais amplo, porque pode se referir o quê? A qualquer parte da Terra e até mesmo do próprio universo, tá, pessoal? Porque já teve gente que foi lá e conheceu, né? Então, viu aquela paisagem e não esquece jamais, né? Então, vamos lá. Para a gente organizar didaticamente, a gente vai dividir as paisagens em dois tipos. A paisagem natural e a paisagem humanizada. A paisagem natural vai ser aquela que vai corresponder aos elementos naturais do espaço, né? Ou seja, o que não foi modificado pela ação humana, ou que não se relaciona diretamente com o homem, tá? Por exemplo, a paisagem natural é o espaço de uma floresta, um deserto ou a área de um vulcão. Por exemplo, a gente tem o vulcão aqui de Tungurahua, eu acho que se fala assim, no Equador, em 2011, tá? É uma paisagem natural. Já a paisagem humanizada, ela vai representar todos os elementos do espaço que foram produzidos ou transformados pelas atividades humanas, tá? A gente também pode chamar de paisagem cultural. Ela vai ser a impressão das ações que foram praticadas pelo homem sobre o meio e que deixaram marcas referentes aos aspectos econômicos, sociais, culturais e entre outros, tá? Tendo elementos atuais ou heranças históricas, tá? Então, aqui a gente tem um exemplo de uma cidade, né? Que é uma paisagem humanizada, tá? Então, a gente deve considerar que o quê? Uma paisagem natural, ela não necessariamente exclui a presença de uma área artificial, né? A gente sabe que em muitos casos a gente tem as duas formas ao mesmo tempo, né? Por exemplo, construções que vão preservar a vegetação original, área de reserva, os parques, os zoológicos, entre outros, tá? Então, a paisagem vai ser um importante instrumento de estudo e análise da sociedade, tá? Pois ela não vai revelar só os aspectos do espaço em si, né? Mas também a forma como é que a gente percebe o espaço e como a gente compreende ele, tá, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho sobre a localização aí no espaço geográfico, né? A gente tem a necessidade de se localizar e se orientar em um espaço, tá? Então, é de grande relevância para o homem que a gente consiga se localizar e se orientar.
Uma das formas mais conhecidas dessa orientação era a rosa dos ventos, né, que vai mostrar a direção, né, ou a orientação em um mapa ou em uma carta náutica, tá? E a gente conseguia localizar relativamente, né, e a gente conseguiria saber como um ponto ele ia se posicionar em relação ao outro, né? E também servia para localização absoluta lá nos mapas. E ela é composta pelos pontos cardeais, né? Os pontos cardeais que são as orientações onde a gente vai apontar as diferentes orientações, né? A rosa dos ventos, ela se originou lá na Grécia Antiga, tá? Porque o sistema de navegação antigo, né, funcionava com o apoio do vento também. E a gente tem os 4 pontos cardeais principais, né? Norte, sul, leste, oeste. E a gente também tem os pontos colaterais, que é nordeste, sudeste, noroeste e sudoeste, tá bom? Quando a gente une um ponto cardeal com o colateral, a gente tem os pontos subcolaterais, tá? Que também são representados na rosa dos ventos, tá? Então, aqui a gente tem os colaterais, né? Os pontos cardeais, os pontos colaterais e os subcolaterais aqui na nossa rosa dos ventos, tá? Então, se a gente tem o ponto cardeal norte e leste, a gente tem o ponto colateral nordeste, e entre o norte e nordeste, a gente tem o ponto subcolateral norte e nordeste. Então, ó, norte e leste são os pontos cardeais. Nordeste é o ponto colateral. E o ponto subcolateral é o norte e nordeste. Vamos lá. Além da roda dos ventos, a gente tem outros meios de orientação que também se destacam, né? Alguns são mais modernos e caros, e outros mais simples e eficazes. Por exemplo, se você se perder numa floresta e não tiver seu GPS, o que você vai fazer? A forma mais fácil é a gente se orientar pelo Sol, tá? Com o eixo de rotação da Terra, né? A gente acha que o Sol está caminhando pelo céu, né? Da direção leste para oeste. Então, a Lua também é a mesma coisa. A Terra vai girando e a gente acha que o Sol está mudando de lugar, mas na verdade é a Terra que está girando. O Sol continua lá, né? Então, uma das formas mais fáceis para a gente guiar é utilizar o Sol. Se a gente esticar o braço direito para onde o Sol nasce, que é a leste, e o esquerdo para onde ele se põe, que é o oeste, na nossa frente tem o norte e nas nossas costas a gente tem o sul. Então, a gente tem a nossa rosa dos ventos. Então, a gente vai saber a nossa localização e para onde a gente vai. Porque a gente sabe que o Sol sempre nasce no leste. Leste. Aí tá o contrário do que é para mim. Mas tudo bem, vida que segue. Vamos lá. Outro meio de localização eficaz é a bússola, né? Supostamente, olha aí, sem fonte histórica, a gente diz que ela foi criada pelos chineses, né? E esse instrumento foi essencial para a gente estudar os meios de orientação e ela funciona através de ímãs, tá? Com a evolução da tecnologia no mundo atual, né, ainda existem outras técnicas de orientação mais modernas, né, que são baseadas em computadores e nas ondas de rádio, tá? A gente tem o GPS, que é o Sistema de Posicionamento Global, que é guiado por satélites que vão ficar orbitando ali ao redor da Terra, tá? Muito utilizado nos veículos para efeitos de localização, né? Inicialmente era usado só pelo Exército e pelas Forças Armadas, tá? Ele vai utilizar o quê? As coordenadas geográficas para a gente obter um ponto preciso em qualquer lugar do planeta, seja no meio de uma cidade ou no oceano, por exemplo, tá? Então, isso é muito importante. Você já imaginou hoje sua vida sem utilizar o GPS no seu celular? Porque você tá lá na rua e quer saber como é que chega numa loja, por exemplo. É só colocar lá no mapa que ele vai te dizer. Se você tá perdido na sua própria cidade, só é você colocar no GPS que ele vai te levar lá. Então, é muito fácil, né? Já pensou? Antigamente, já pensou você com um mapa enorme na mão para rodar pela cidade? Tá melhor, né? As coordenadas geográficas são um sistema de linhas imaginárias que são traçadas lá sobre o globo terrestre ou sobre o mapa, né? E é através de uma intersecção entre um meridiano e um paralelo que a gente vai localizar qualquer ponto na superfície da Terra. Então, a gente sabe que o quê?
que a Terra tem o Polo Norte e o Polo Sul. E aqui a gente tem os paralelos da Terra, né? E aqui a gente tem os meridianos da Terra, tá? Os paralelos são as linhas que são paralelas à linha do Equador, tá? Sendo que a própria linha do Equador, que é imaginária, é também um paralelo. O 0 vai corresponder ao Equador, o 90 é o Polo Norte e o menos 90 vai ser o Polo Sul. Já os meridianos são as linhas que são perpendiculares à linha do Equador, né? E vão do Polo Norte até o Polo Sul, se cruzando com os paralelos, tá? Todo meridiano possui o mesmo tamanho e o ponto de partida vai ser o meridiano de Greenwich, que é lá na Inglaterra, tá? Então, o meridiano de Greenwich é o principal, que é o 0. O leste dele, a gente tem os valores crescentes até 180. E ao oeste, a gente tem as decrescentes até menos 180, tá, pessoal? Então, aqui a gente tem a linha do Equador, que é o paralelo 0, né? Então, lá 90 menos 90. E aqui a gente tem o meridiano de Greenwich, que vai aqui até chegar aos 180 e aqui até o menos 180, tá bom, pessoal? A partir dos meridianos e os paralelos, a gente consegue estabelecer as coordenadas geográficas e a gente pode localizar qualquer ponto na Terra, né? Essas coordenadas são chamadas de latitude e longitude. Quando a gente obtém o valor da latitude e longitude de um local, a gente sabe exatamente as coordenadas geográficas do mesmo, tá? Então, a latitude vai ser o ângulo que é formado entre a linha do Equador e qualquer ponto determinado, né? A linha do Equador, a gente já viu que a latitude dela é 0. Quem está situado ao norte do Equador tem latitude maior que 0, que vai chegar até a 90. E quem está ao sul da linha do Equador vai chegar até a 90 também, só que é no Polo Sul, né? Então, quem é positivo está no norte e quem é negativo está no sul. Já a longitude, né, vai ser o ângulo que é formado entre o meridiano, que passa pelo de Greenwich, né, e vai de 0 a 180, tanto para leste quanto para oeste de Greenwich. A gente viu que a oeste é negativo e a leste é positivo, tá? E estudando as coordenadas, estudando latitude e longitude, a gente não pode deixar de falar dos fusos horários, né? Nossa Terra, ele é o quê? Ela é esférica, né? Então, quando a gente realiza o movimento de rotação, que é esse que a Terra vai girando em torno dela mesma, uma parte vai ficar iluminada pelo Sol e a outra fica escura, né? Na medida que a gente vai realizando esse movimento, né? As áreas que estavam iluminadas vão perdendo sua luminosidade, ou seja, vai de manhã, vai virando tarde, vai virando noite. E quem é que estava na noite ali vai virando manhã, vai virando tarde, e assim sucessivamente, né, pessoal? Isso de acordo com que a Terra vai girando ali ao redor dela mesma. Então, ela gira em 360 graus. Nosso dia é composto por 24 horas. Então, a gente divide 360 por 24, que dá 15, né? Que vai ser 15 graus, que vai ser o quê? Os nossos 60 minutos, ou seja, 1 hora, né? Então, o movimento de rotação, que é responsável pelo surgimento do dia e da noite, né? Com isso, a gente começou a distribuir, né? Instituir horários diferentes no mundo, tá? E a gente começou o sistema de fuso horário, tá? O mundo todo tinha 24 fusos, né? E cada um tinha uma linha imaginária que era traçada de um polo a outro. E dessa maneira, cada fuso horário vai ficar entre 2 meridianos, tá? Toda porção terrestre que se estabelece nesse intervalo vai ter o mesmo fuso horário, tá? Antes do fuso horário, a gente tinha muitos contratempos e problemas, tá? Por exemplo, lá em 1884 foi realizada uma conferência nos Estados Unidos, né? Os astrônomos estavam se reunindo lá para poder discutir a padronização dos horários em todos os pontos do planeta, né? E o meridiano de Greenwich é o principal, né? Porque ele é o referencial ali, ele é o 0 ali, né? Pra gente implantar os fusos. Então, a partir do meridiano de Greenwich, quando a gente vai pro leste, cada fuso vai ser 1 hora adiantado. E no oeste vai ser 1 hora atrasado. Então, se em Los Angeles, lá nos Estados Unidos, for 14 horas, lá em Bagdá, no Iraque, que fica 11 fusos de diferença, vai ser 1 hora da manhã. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado da aula. Aqui no Brasil, a gente tem cerca de 3 fusos horários, então veja como o país é grande, né?
quando tem horário de verão, né? Que não tem mais. Mas no horário normal, por isso que a gente diz sempre assim, horário de Brasília, tá? Que é o horário oficial da nação. Lá no Acre, lá acima no norte, a gente tem outros fusos horários também, tá? Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Não esqueçam de responder as atividades. Até a próxima!